Boa noite. Boa noite. Que Jesus, dentro da sua infinita misericórdia, possa nos auxiliar e nos ajudar. Porque bem sabemos a imperfeição que trazemos dentro da alma, mas nós aceitamos o convite dele. Esse convite que é feito a todo momento, para que nós possamos trabalhar na sua seara. Porque bem disse o Mestre Jesus, eu não vim por sãos, eu vim por doentes. E como doente, eu estou aqui nessa noite para oferecer o que eu posso oferecer de melhor, mesmo sabendo que nós somos simples instrumentos, porque a obra toda pertence a Deus, porque Ele é todo poder e toda glória para sempre. E assim, meus irmãos, dentro deste pensamento, rogando muito a Jesus para que nós possamos ter um bom instrumento, para que nós possamos falar a mente ao coração, para que a gente possa, assim, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e assumir o nosso papel de fazer a diferença neste nosso mundo, porque nós todos somos capazes, é só querer e desejar. E vamos, né? Independente do que a gente é, vamos trabalhar, né? Pois bem, esse assunto, ele é muito instigante, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas perguntas do Livro dos Espíritos e depois nós vamos pegar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e fazermos uma reflexão a respeito deste capítulo. Então, na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, aonde que fala da perfeição moral, pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí o Espírito da Verdade responde: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na maneira mais desinteressada da caridade. Isso é muito interessante para nós fazermos uma reflexão. Porque se a gente vai ler a seguir, mostra para nós qual que é o sentido da imperfeição. É o interesse pessoal, para nós direcionarmos o nosso caminho. E outra questão muito interessante, porque a indulgência, ela está muito relacionada à nossa postura diante do comportamento do outro. E nós vamos bem ver que Jesus, dentro da sua didática, né, de ensinamento, única coisa que ele batia de frente era a hipocrisia, que é o pensamento oculto, e o julgamento. Ele batia de frente. Nós não vemos em nenhuma outra parte do Evangelho ele condenando qualquer outra, vamos dizer, pecado. É sempre nos chamando a atenção a respeito do nosso julgamento e do nosso interesse pessoal, a hipocrisia, o pensamento oculto. Então, essa questão de comportamento, nós vamos lá na questão 903, dentro do mesmo capítulo da perfeição moral. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. Você tem culpa de estudar. E a gente vai ver, olha só, que a culpa, ela virá se o fizer para criticar e divulgar, porque vai ser por falta de caridade. Mais uma vez, que a gente vai observar o comportamento para daí tirar um estudo, tirar um aprendizado, isso aí não tem problema. E ele diz mais: se a gente não vê o erro, a gente está sendo negligente. Nós estamos vivendo um mundo de fantasia. Porque nós bem sabemos que no mundo de prova e expiações,
ok? Nós, aqui, nós não temos seres perfeitos. Nós somos seres em evolução, em crescimento. Então, quando fala-se a questão da indulgência, a indulgência é o nosso comportamento diante do erro que existe. Porque senão seria calúnia eu inventar o erro. Aqui está sendo claro para nós a questão da indulgência. O erro existe. Mas e aí? Qual que é a nossa postura diante do erro do outro? Então, mais a seguir nessa parte da perfeição moral, Kardec, o Espírito da Verdade, nos mostra que nós temos que sim enxergar o erro, mas aí a gente vê qual que é a nossa intenção. A partir do momento que nós observamos o erro, aí é que vai contar. É isso que vai fazer a diferença. Tudo é a questão da intenção. Então o ditado que fala, o inferno está cheio de boa intenção. Por quê? Essa questão da intenção é muito íntima. É por isso que a doutrina nos chama tanto autoconhecimento. É para a gente analisar qual o nosso comportamento, o que a gente está objetivando com aquilo. Aí sim, a gente se conhecer. Não é deixar de fazer as coisas. Faça, mas consciente daquilo que está fazendo. O que objetivo eu estou querendo alcançar com aquela atitude minha. Né? A respeito de indulgência, gente, eu achei muito interessante, porque a gente poderia um pouco falar a respeito da Igreja Católica, como surgiu as indulgências, essas coisas todas. Mas eu acho que isso não iria acrescentar nada para nós no sentido de aprendizado. Mas vendo a história, eu achei muito interessante, porque aquela questão nossa de querer facilidade. O negócio se complicou a partir do momento que a gente deseja facilidade e a gente aproveita da situação. Resumindo, antes, no início do cristianismo, era o seguinte: a gente cometia um pecado, então a gente tinha que confessar o pecado e depois se penitenciar por ele. Então, o que acontece? É conforme fosse o erro, era culpa, era ficar sem se alimentar, jejuar, era vestir roupa de taco, eram essas coisas assim que faziam. Ficar sem se alimentar, raspar a cabeça, eram essas coisas. Aí começou o martírio dos cristãos. Aí os cristãos resolveram mais ou menos assim, já que a minha morte eu já vou estar evoluindo, como se diz, eu já estou recebendo alguma coisa pelo meu sacrifício, eu já estou sendo penitente, então eu vou passar a graça que eu tenho para alguém. Então eu escrevia a carta e passava e dava para alguém que estava errado. Aí recebia o perdão, porque é a questão do perdão pela graça. O outro está perdendo. Aí depois, o que eles resolveram? Acabou o sacrifício cristão, né? Eles resolveram. Aí esse negócio de fazer esse sacrifício tudo está muito complicado. Vamos começar a vender então, que a gente está precisando, então vamos começar a vender. E aí o negócio chegou aonde que chegou? Com a reforma através de Lutero. Né? Olha só, o nosso interesse pessoal atrapalhou o que é sagrado. O nosso interesse pessoal. Né? Então aí foi assim que a situação chegou ao ponto que estava da reforma, e às vezes as pessoas falam, nem entende direito aonde que está a questão. Mas é muito interessante a história, como que chegou. Então vamos cá. No capítulo 10, Kardec, ele colocou bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele faz, porque a indulgência, gente, ela está muito relacionada com o perdão e com a misericórdia. Porque a misericórdia é relacionada também com a compaixão. É eu não fazer julgamento do erro do outro. Então Kardec organizou esse capítulo 10 de uma maneira muito interessante, didática para nós. Porque ele primeiro coloca para nós
Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aonde nós vemos isso? Lei de causa e efeito. A partir do momento que eu ofereço a misericórdia, eu também vou receber. Nós sabemos, é da lei, o que eu faço eu recebo, né? Que a doutrina espírita, dentro deste princípio básico, nos esclarece tão claro. E ele diz mais outras. Se perdoar, você também será perdoado. Então a questão nossa, o que a gente faz, frisando a misericórdia, é a partir do momento que eu não tenho ligação nenhuma com o erro. Eu estou de fora. O perdão é a partir do momento que alguma coisa me afeta. Se está exigindo de mim perdão, é porque alguma coisa aconteceu. E a terceira parte que ele coloca, que é a questão de já admitiu, aconteceu um erro, a pessoa falou comigo, então ele fala, Jesus explica, né? Você vai lá, conversa com seu irmão em particular, se acerta com ele, se tudo resolver, tá tudo bacana, né? Então, aí Pedro já questiona, mas qual que é o limite? Porque a gente tem essa questão, até que ponto eu tenho que ter paciência com o outro? Até que ponto eu tenho que perdoar? Aí Jesus, tão claro que está aí, quantas vezes eu preciso. Aí nós vamos entender outra coisa interessante. Por quê? Só precisa perdoar aquele que se sente ofendido. Então, a partir do momento que eu busco o meu crescimento, a minha evolução, os valores vão mudar para mim. É a mesma coisa quando, outro dia eu estava lembrando, tem um primo meu que nós não podíamos brincar, que era um voando o outro. Brigava, mas brigava mesmo. Hoje a gente morre de rir disso. Mas por que a gente brigava? Ia jogar e roubava. E eu ficava brava com aquilo e a gente pegava na unha por causa disso. Com infantilidade. Então o ser, quando ele desperta para a sua essência imortal, os valores mudam. As coisas que têm valor mudam. Porque ele já começa a se ver com mais leveza. Ele vai se desmaterializando. Desmaterializando no sentido de dar valor àquilo que é real. O que é real, né? Então a gente vai vendo que misericórdia é complemento da brandura. A partir do momento que eu sou brando, gente, qual a possibilidade de alguém me ofender? São mínimas. São mínimas. Então é essa questão da gente fazer a nossa transformação para que a gente possa evoluir e fazer diferença no ambiente onde que a gente está. Porque essa questão de desafios vão acontecer, faz parte do nosso planeta, essas nossas dificuldades, faz parte. Não adianta criar essa ilusão, a fantasia que eu vou viver, vou agradar todo mundo e todo mundo vai ficar bacana comigo. Vai ser tudo perfeito. Por isso que diz lá que a encarnação é uma prova para o espírito para passar pelas vicissitudes da matéria. Porque a maioria das nossas dificuldades de relacionamento está muito relacionada a ego, amor próprio, muito pouca coisa é de verdade. A maioria é a gente que cria. Muito é a gente que cria. Sim, tem aquelas relações aonde que são mais difíceis, que a gente vai ver essa questão de provação, de expiação. Tem essa questão. A gente não está trazendo aqui, fazendo de conta que o mundo é perfeito, é maravilhoso e que a gente não vai ter dificuldades. Vamos ter sim. Mas a maneira que a gente vivencia, a maneira que a gente enxerga, faz toda a diferença. O valor que a gente dá. Então,
como se diz. E ele diz para nós aqui nessa leitura que existem duas maneiras de perdoar. A primeira é generosa, tranquila, e a outra é aquela que eu quero mostrar para o outro, o tanto que eu sou evoluída, o tanto que eu sou boa. Então eu faço de uma maneira para afetar o outro se sentir menor. Essa daí, gente, como se diz aqui, o Kardec nessa explicação. Essa daí é só para o mundo, porque ela não tem valor nenhum. Porque o que acontece? Além de tudo mais, a gente irrita mais a pessoa. A gente irrita mais. Né? Então, o que acontece? A reconciliação com os adversários. Que é outra questão. Então, aqui a gente aprendeu que a gente tem que compreender, a gente tem que aprender a perdoar, mas à medida que eu cresço espiritualmente, a minha capacidade de perdoar vai expandindo cada vez mais. Aí, Kardec já traz para nós a questão da reconciliação com os adversários. E diz, reconciliai com os vossos adversários quando passais a caminho, para que ele não vos entregue ao juízo, e de lá não sairás enquanto não pagares de juros. Isso é da lei. É da lei. Então, a prática do perdão, ela tem um efeito moral e tem um efeito material. Por quê? Porque a gente vê esses casos de obsessões gravíssimas, de possessões, elas estão muito relacionadas à falta de perdão. Porque não houve um perdão. Então Deus, dentro das suas leis, permite que haja a perseguição para que a lei se cumpra, para que se aprenda a perdoar. Né? Então, como se diz, a gente tem que procurar cada vez mais nos acertar com a nossa consciência e procurar arranjar menos inimigo possível. E sendo indulgente é uma ferramenta. Porque a gente pensa que a indulgência ela é só para as pessoas que eu conheço. Não é. No livro Obreiros, acho que é no Obreiros da Vida Eterna, se não me engano, tem um caso do Dimas, aonde eles estavam comentando, Dimas lá no velório, comentando, aí fala que nosso Dimas era boca fechada, ele não comentava nada. Ele ficou sabendo de um político lá que tinha feito umas coisas erradas e ele não comentou nada com ninguém. Aí, isso os encarnados comentando. Aí o outro começou a falar mal do político. O político já estava desencarnado. Mas na mesma hora ele veio. E deu aquele mal-estar, aquela marcação, aquela coisa errada dele. Eu falei, meu Deus. Toda hora que me dá vontade de falar de um defunto, eu fecho a boca. Foi tipo, eu acredito na psicografia de Chico Xavier. Eu acredito. O que ele fala, eu acredito. Né? Então, é a questão da sintonia. Nós esquecemos a questão da sintonia. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria. E nós esquecemos da força do pensamento. Nós esquecemos da afinidade, da questão da ligação de mente a mente. Nós esquecemos isso a todo momento. Ainda mais nesse processo que nós estamos vivendo de tantas mudanças tão benevolentes para que o progresso aconteça. Pensa bem, é o que nós estamos vinculando toda hora. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos atraindo para nós? Temos que ficar atento a isso. Né? Então ele fala, aí, outra coisa interessante que eu achei foi a respeito do sacrifício mais agradável a Deus. Então, Jesus, quando ele disse, quando fores oferecer no altar a sua oferenda,
veja se não tem alguma coisa com alguém, vai lá, reconcilie para trazer a sua oferta. Uma coisa que eu não tinha observado nessa leitura, e a gente vai vendo, que é o seguinte: aqui ele fala para nós que era costume em voga na época de Jesus o sacrifício pelos deuses, né? Conforme fosse colocado, era o sacrifício que ia fazer no templo. Mas só que Jesus, quando trouxe essa norma, Jesus quis espiritualizar o sacrifício. Porque, olha só, o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente quer fazer troca material? Quantas vezes a gente quer vender indulgência e comprar indulgência? Talvez de outra maneira, né? Essa questão. Se eu vou fazer campanha do quilo para me ganhar os céus, eu estou comprando indulgência. Se eu vou fazer um trabalho voluntário para mim alcançar bônus hora, no meu entendimento eu estou comprando indulgência. Porque lá fala, o que prevalece é a falta de interesse pessoal. Então a gente tem que estar vendo qual que é as nossas intenções. Ah, eu estou fazendo isso, a minha intenção é essa, pronto. Se não receber... Mas só que lá também Jesus fala, todo trabalhador é digno do seu salário. Então se a gente faz, a gente recebe. Mas é não criar-se a fantasia de méritos que a gente não possui. De se achar, eu estou sendo bom, eu vou ganhar alguma coisa. Não, ser bom é o dever nosso. É isso que é espiritualizar o sacrifício de Jesus, que Jesus está nos chamando. Que ele fala, vai lá, conserta, resolve essas coisas espirituais. É mostrando para nós que a verdade é dominar os nossos instintos, é dominarmos a matéria. Não é desprezá-la, porque ela é muito útil, ela é necessária para a nossa evolução. Mas sim santificar, trabalhando bem para ela. E aí, gente, essa questão do sacrifício já nos deu uma chamada de atenção. E tem a questão do ardeiro e da trave. É aquela questão que ele vira e fala para nós, é insensatez da humanidade, consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. É aquela questão que eu vejo o ardeiro no olho, mas eu vejo a trave que existe em mim. Então, ele vai mostrando para nós que essa insensatez, ela é fruto, muitas vezes, do nosso orgulho. Porque é mais fácil eu ver no outro, eu criticar o outro, do que olhar para mim mesmo. Aí, mais uma vez, a gente vai. A doutrina nos convida. Conhece a si mesmo. Autoconhecimento. Vai ser mais fácil a gente conhecer o outro. Aí a gente vai dentro da psicologia, né? Que a gente também esquece um pouquinho. É que eu vejo no outro o que eu tenho. Se eu vejo os defeitos no outro, é porque eu tenho eles. Porque se eu não tenho, eu não sabia o que é. Só que a gente esquece esse detalhe também. Se eu estou falando que o outro é avarento, é porque eu sei o que é ser avarento. Eu sei o que é. Se eu vejo os defeitos no outro, os vícios, é porque também existe dentro de mim. Se ele não existe de forma latente, eu já. Por quê? Nós somos seres em evolução. Nós estamos sujeitos a tudo. Uma vez que nós ainda não conseguimos dominar a matéria, então a matéria ela é muito forte em nós. Né? E aí, olha só para o que ele fala. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso.
Então, ele, como se diz, é o pai de todos. O orgulho e o egoísmo é pai de todos os nossos vícios. E ele nos entrava no sentido de fazermos a prática da virtude. Então, aí depois disso, que eu já vi o defeito do outro, não vejo o meu, aí vem a parte, atira a primeira pedra quem tiver no pecado. A questão do julgar. E ele mostra para nós, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a autoridade de julgar o outro vem dentro da virtude que eu tenho. Então, se eu critico que o outro é avarento, eu tenho que ser generosa o suficiente para poder fazer esse julgamento. Então, nos chama a atenção aquilo que eu estou julgando no outro. Eu sou melhor? Se eu sou melhor, eu tenho autoridade para falar. Eu tenho autoridade para julgar. Elevação moral. Aí a gente vai entender quem tem elevação moral não vai julgar. Entendeu como que é? Um é consequência do outro. Né? Então é a mesma coisa quando a gente pensa, eu quero evoluir para mim ir para um mundo melhor. Eu estou sendo egoísta. Mas no dia que despertar era em mim, lá dentro do meu íntimo, eu quero evoluir, eu quero ficar aqui na terra para ajudar as pessoas. Aí é evolução. É crescimento, igual o doutor Bezerra de Mineiro, que foi convidado, né, para ir para outras paragens. E ele disse, não, enquanto estiver chorando aqui na terra, eu vou estar preparado. Evolução, crescimento. Está vendo como que a gente se esbarra tanto? Quando a gente vai se conhecendo, vai ver os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos do Evangelho. Aí eu vejo que uma passagem do Evangelho, onde Jesus diz que nós somos iguais crianças a brincar na praça. Um quer tocar e o outro não quer dançar. Brincando com o outro, tendo contento com o outro. Né? Então é essa a questão. Então, aí, gente, como se diz, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá o bem. Então, a partir do momento que eu faço, eu tenho autoridade para chamar a atenção. E essa autoridade é da alma. Não por isso que tem muitas pessoas que querem mandar e ninguém obedece. E tem outros que não precisam fazer nada. Eles já têm aquele respeito. E a gente, eu gostaria que as pessoas me respeitassem. Mas não é. O respeito é conquista. É conquista da alma. Tem pessoas que não precisam falar nada. Você já entende o que ela quer, já obedece todo mundo. Tranquilo, tem autoridade nada. Por quê? Elevação moral dentro daquilo que é necessário para que a autoridade se estabeleça. Nós não estamos falando aqui, gente, de seres evoluídos. Não estamos. Nós estamos falando do nosso terra mesmo, na nossa vida diária. Né? Aí nós já vamos cair na instrução dos espíritos, que vem Simeão, que fala a questão do perdão das ofensas, e vem o irmão José falando sobre a indulgência. É sobre isso que nós vamos fazer a nossa leitura. Então vamos lá. Olha só como que ele começa. Espíritas. Então já é direcionado. Ele não está falando, ele já está direcionando a fala dele. Espíritas. Queremos falarmos hoje da indulgência. Indulgência. Aí ele fala, sentimento doce e fraternal. Então, se eu já não sei o que é indulgência, ele já explicou para mim o que é. Se eu não sei o significado de indulgência, ele já mostrou aqui para mim. Sentimento doce e fraternal. Então, noção de fraternidade, nós temos, de doçura, nós já sabemos.
que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Então, essa necessidade nossa, mas do qual bem poucos fazem uso. Isso chama atenção. Isso chama atenção. Entendi? A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. É difícil. Ainda mais quando a gente se acha no direito. Aí eu fico pensando nessas pessoas que ficam brincando. Coitadas. Tem que ter uma estrutura psicológica muito grande. Né? As pessoas que ficam em evidência. Como que, quando não tem defeito, a gente sempre acha. Isso aí a gente vai achar. Em qualquer pessoa que a gente parar para observar, a gente vai achar defeito. Né? Porque nós não estamos prontos ainda. Então, essa questão de divulgar. Só que nós estamos numa fase que eu não estou compreendendo bem. Ultimamente o errado que é certo. É quanto mais desvario, mais o povo está aplaudindo. Eu não sei aonde que a gente está querendo chegar. Não sei. Muitos estão se expondo ao ridículo para poder ser divulgado. Eu considero isso como uma falta de altaria, uma carência afetiva, uma alma dilacerada. Porque quando a gente se expõe nesse sentido, de virar chacota das pessoas, se expor de uma maneira ridícula, a gente não se ama. A gente está judiando de uma maneira que nos serve. Nós estamos falindo dela. Né? Ao contrário, ocultam-os a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, sempre pontam uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas evidencia com a pérfida intenção. Aquele negócio, né? A pessoa vem, geralmente é assim, se eu tiver aspas, me corrige. Nossa, mas a Ana fez isso. Menino comigo é pior. Estou falando errado? É mentira? Mas é mesmo? Aí chega o terceiro, não, gente, não é assim não. Mas será que é isso? Aí tá feito. Eu fui lá defender, mas ao mesmo tempo eu estou participando. Aí eu fui menos avisada pela aquela, ela defendeu. A intenção era só ficar bonitinho na área para não envolver. É isso que ele está chamando a atenção. Né? Isso é como se diz. Esse negócio agora, que esses celulares, que filma tudo. Né? O negócio está triste. E quando a gente vê um irmão numa situação difícil, a gente não vai para ajudar, primeiro você registra, aí depois você vai auxiliar. Mas você está vendo isso com os nossos irmãos, uns com os outros, né? Jogando no ridículo, escarnecendo a imagem do outro. A gente vê as consequências disso. Porque, igual no caso, aquela moça lá, que acho que não sei como que aconteceu quando a princesa ganhou a criança. Ela suicidou, porque vazaram a foto que ela tirou lá e falou para ela. Ela suicidou, que ela não aguentou a pressão. E quantos casos têm acontecido assim? Quantos suicídios têm acontecido pela maldade, pela maldade, pela crueldade do ser humano de denegrir a imagem do outro? Muitas coisas tristes. E aí, a gente tem que, a gente estuda a doutrina espírita, a questão do pensamento, da ligação. Então, enquanto eu participo, quando eu dou um curtir lá, a minha mente está vinculada àquilo ali. A minha energia está vinculada àquilo ali. Eu faço parte daquela situação. Isso é sério? Muito sério.
Né? Porque está acontecendo uma coisa lá do outro lado do mundo. Mas se eu penso, a minha energia vai lá. Eu me vinculo àquele quadro. Eu estou presa àquela situação. O que vier dali para frente, eu também tenho responsabilidade. Se quem quiser entender melhor isso, leia o livro Mecanismo da Mediunidade, que vai compreender muito essa questão da força do pensamento. Quem tiver conhecimento acadêmico vai compreender melhor. Mas quem não tiver, tem um outro livro que ajuda a gente a entender o livro Mecanismo da Mediunidade, se não me engano, do Narciso Feral. Essa questão da força do pensamento, dessa energia. Né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Então, a questão está fazendo mal, a vida dele vai estar fazendo uma coisa. Até que ponto isso diz respeito a mim? Até que ponto eu posso auxiliar? Né? Porque lá na questão 903, Kardec fala para a gente essa questão. Se é um mal que a pessoa está fazendo, que vai ocorrer em falta para maiores, a gente tem que divulgar. Mas se aquele mal só complica a vida dele, não me diz respeito. Não me diz respeito. Né? Mas ao mesmo tempo, nesse caso, tenho cuidado de atenuar tanto quanto possível. É o tal de colocar para você. Hoje, mas é difícil demais. Eu fiquei fazendo esse estudo aqui, fiquei vendo, mas me deu uma perna continente. Né? E a gente vai estudando, você vai ver, nossa, como é que é falho? Aí eu vi uma história do Chico, que um palestrante chegou para o Chico e falou: seu Chico, conversa com Emmanuel, eu não vou fazer palestra mais, porque eu tenho muita dificuldade das coisas que eu falo de viver. Aí Emmanuel virou para ele e falou assim: você comeu feijão ontem? Ele falou: comi. Foi você que plantou? Não. Então essa questão, né? O que nós estamos falando aqui são coisas que às vezes a gente se pega fazendo. Mas a gente vai falando, um dia consegue travar a nossa língua. Porque tanto é que o apóstolo Tiago diz que o homem que consegue dominar a sua língua, ele domina todo o seu corpo. O tanto que é desafiante a gente controlar no sentido de falar do outro. Né? Não faz observações chocantes. Deixa o jornal Super saber disso. O Extra, jornal Extra, Cidade Alerta, né? Que é uma bomba de audiência. Você vê o nosso estado de evolução, gente. É muito triste. Não tem os lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Velados. Só para ele. Mas aquele conselho sem acusar. É compreendendo o que é. Porque, gente, Deus, Ele sabe a nossa condição de evolução. Ele sabe o que nós somos capazes de dar, de obedecer. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que a sabedoria de Deus aos olhos dos homens é loucura. Porque Deus nos vê lá dentro do nosso interior. Vê lá dentro da nossa essência. E Ele sabe o esforço que a gente está fazendo para se dominar. Né? Então, quando um cai, a gente não sabe o esforço que ele fez para segurar a onda, para poder segurar a influenciação espiritual. De repente, vamos ter um processo obsessivo muito grave. A gente não sabe. É mais fácil falar, né? Vergonha.
desmanchado, é isso, é aquilo. É mais fácil do que a gente chegar e ver quem é a pessoa, o que está passando. E lá no fundo. E a gente vai ver o seguinte, que quando a gente ama a pessoa, a gente sempre atenua. A gente vê pontos olhos quando a gente gosta da pessoa. Eu sei de um caso, uma pessoa entrou num caso muito gravíssimo. Um caso gravíssimo, uma coisa muito séria, uma pessoa que eu gosto muito. Quando eu fiquei sabendo, depois eu fiquei analisando a minha resposta. Eu falei, nossa, homem, qual que seria a minha postura? Aqui. Vai lá, resolve isso. É coisas graves, muito graves mesmo. Eu não pensei de falar, vai lá e conversa, resolve isso com as pessoas que precisam resolver. Eu não pensei nisso. Aí depois eu fiquei analisando, gente, quando a gente conseguir se ver como irmão, a gente vai atenuar mais as coisas. A gente vai julgar menos. Porque eu consegui ver aquela pessoa que eu amo. Não o que estava errado. Mas vamos seguir, né? Desculpa, viu, gente? Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? É o crivo que Sócrates, se não me engano é Sócrates fala, né? Vai ser útil? Não, é verdade? Vai ser útil? E qualquer outra? As três peneiras? As três peneiras, né? É verdade? Vai ser útil? Né? Se é necessário que as pessoas saiam. Né? Nesse caso aí, gente, um caso que eu estou falando, as três. Seria, mas eu falei, não. É a questão, quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente vê como sócio. Olha só. Quando criticar e tal, há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis assessorados. Isso é mais sério ainda, porque nós acreditamos na reencarnação. Nós somos reencarnacionistas. Então não é a primeira vida que nós estamos vivendo. Não é a primeira. E nem vai ser a última. Será até que ponto o que eu estou criticando eu já não fiz? E depois eu descobri, quando chegar no plano espiritual, que aquilo que eu condenei tanto, eu superei por saturação. É triste, né? Porque nós temos duas formas de aprendizado. É a saturação, que a gente vai até o excesso e fala assim, não quero mais. Né? Não, chega, eu não quero mais isso. E aquele outro processo, que é aquele processo mais de amor, né? Não, isso aqui não vai ser bom para mim, não é legal, deixa eu mudar de vida. Mas nós estamos mais no processo de saturação. Vai até, não quero mais, já cansei, enjoei. É um monte de autoexpiação, é o nosso nível de evolução. Poucos mudam por conscientizar que aquilo não é bom. Poucos, né? Que valeis mais do que o culpado. Isso é mais sério ainda. Né? O que eu estou criticando é que eu falo mais do que ele. Se a gente fazer um exame de consciência verdadeiro, a gente vai ver aqui. Tudo bem, eu não quero fazer um nível de eu não quero fazer exame de consciência. Então eu vou estudar a doutrina espírita quando fala a respeito da condição do planeta. E lá a gente vai ver a questão da afinidade, a questão que nós somos todos iguais. Todos nós que estamos encarnados na Terra, exceto os missionários, todos temos o mesmo nível de dificuldades. Mas não nas mesmas áreas,
mas o mesmo nível de dificuldade, o mesmo nível de evolução. Mas, de repente, o que eu já superei, você ainda precisa superar. Mas eu tenho o que eu preciso superar, que ela já foi. Entendeu? Então nós somos todos no mesmo nível. Não tem ninguém melhor aqui na Terra. Todos com dificuldades, com lutas íntimas para superar. Então nós não podemos nos achar melhor do que ninguém, valendo mais do que alguém, né? Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos vivos? O coração é o lugar onde a gente nem vai, né? A gente tem medo, porque colocaram na nossa cabeça que amar vai sofrer. Então o coração a gente fechou ele, né? A gente demonstrar que gosta de alguém é fraqueza. Então a gente fechou. Os pensamentos, a gente, eu só estou pensando, não tem efeito nenhum, né? Os próprios atos, os atos só ficam mais perto, porque a gente tem testemunha dos nossos atos, né? Sem vos ocupardes com o que vos fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Então essa é a questão. Esse olhar severo sobre nós mesmos, a gente também não pode pegar e virar nosso carrasco. Nós não podemos. Porque senão a gente vai entrar dentro de um processo de culpa, remorso, e aí a evolução não vai acontecer. Porque com culpa a gente não cresce, a gente paralisa. Tanto é que a gente vai ver nessa questão da opposição do espírito, é a culpa e o remorso que vai fazendo isso. Vai perdendo a condição de humanidade, porque vai se fechando por causa de culpa e remorso. Nós temos que ter, sim, arrependimento, conscientização do erro e procurar consertar o que esteja errado. Esse que é o processo de crescimento. É aceitar a limitação e lutar para combater. Né? Então, por isso que Kardec diz aqui para nós, o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más tendências. Não quer dizer que conseguiu vencê-las, mas todo dia está se empenhando. Todo dia ele, através do autoconhecimento, está muito batendo forte essa questão. Eu conhecer minhas limitações, mas não é preocupar com ela. Porque todo vício, gente, tem a sua virtude. Né? Todo vício tem a sua virtude. Porque, de certa forma, a gente vai ver que o vício é a virtude acrescida. Então, seguindo o conselho de Hamed, que é maravilhoso, ele nos diz que nós temos que desenvolver as nossas potencialidades, que é um trabalho que essa casa está fazendo aqui. Não é nos fecharmos em culpa, porque, igual no caso, a indulgência. O vício da indulgência é a maledicência. A maledicência é o julgamento. Então, eu não dou conta de desenvolver a indulgência ainda. Qual outra virtude que eu posso lutar? Qual outra virtude que eu posso despertar dentro de mim para que ela cresça? E a malevolência vai diminuir com vergonha e vai embora. Porque a gente viu lá que todas são meritórias. Então, se eu tenho dificuldade em uma coisa, então vou procurar outra para eu poder desenvolvê-la e fazer resplandecer a minha luz. Porque nós todos somos luz. A questão do autoconhecimento, mais uma vez, é buscar o que eu tenho de bom e fazer ele crescer. Porque aí as minhas imperfeições, elas vão diminuindo. Elas vão diminuindo devagarinho. A gente não precisa se preocupar com os nossos defeitos. Mas se preocupar com as nossas virtudes, está sempre desenvolvidas. Porque os defeitos, gente, é só aí mesmo.
Então, são as nossas dificuldades. Né? Então, essa questão de ser severo sobre nós mesmos é nos ver com realidade, é nos enxergar realmente, é sem orgulho, espírito imortal, necessidade de aprendizagem, mas não é aquela postura acomodada, eu sou assim, vou ficar assim, não. O Senhor me dá força para me ajudar a vencer essa dificuldade minha. E com certeza ajuda a virar. Com certeza virá. Porque Deus é amor. E Deus não quer ninguém triste, infeliz, sofrendo. Porque o Espírito da Verdade nos diz que a felicidade relativa é possível na Terra. Mas só que ela vem à medida que nós nos empenhamos para conquistá-la. Ela não vem de graça. Ela precisa de esforço, de luta. Né? Olha só. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Então, cada um, mas se incomoda. Cada um no seu quadrado. Então, você tem sua dificuldade? Tá. Então, sua dificuldade é sua. Mas o que ela tem de bom? Ah, então deixa eu sofrer o que tem de bom. É a gente prestar atenção no outro. Porque se a gente prestar atenção no outro, a gente vai ver o que tem de bom. E valorizar aquilo que ele tem de bom. A Mente Guimarães, numa palestra dela, no seminário que nós participamos, ela falando que ela tem um amigo. Esse amigo, ele falava mal dela na empresa, mas falava mal dela demais. Aí, e ela estava com ele, né? Então, ela adoeceu, o marido dela estava viajando, e ela foi parar no hospital, ela não tinha ninguém. Ela ligou para ele foi lá, faltou de serviço, ficou ao lado dela, ajudando ela. Ela falou assim, você é meu amigo. Meu. Então, é isso. É valorizar o que a pessoa tem de bom. É ver o lado bom de cada um. Se disser que tem amizade, que incomoda todo mundo a amizade dela com ele, para manter ele meu amigo. Ele me ajudou na hora que eu mais precisava. E é isso que a gente tem que ver, porque aí a gente aprende a ser indulgente. Porque a gente vê o que o outro tem bom. Ah, eu tenho esse defeito? Sim. Esse defeito dele até que ponto interfere na minha vida? Aí ele fala demais. Então eu não posso ser segredo para ele. Eu posso ter amizade tranquila. Nossa, fulano é mal de pata pra caramba. Não, eu empresto dinheiro para ele. A minha amizade com ele vai ser maravilhosa. É isso que a gente tem que ver, prestar atenção no outro, ver aonde que é a fraqueza do outro. E se resguardar dentro daquilo. Se ele não aguenta guardar segredo, se eu contar, ele vai espalhar, por que isso? Né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção no outro e valorizar o que o outro tem de bom. Né? Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância e vê os movimentos íntimos de cada coração. E, por conseguinte, desculpa muitas vezes a falta que censurais. Eu condeno e relevai, porque conhece o modo de todas as ações. Aquela questão. Às vezes, o que a gente não condena, Deus condena. E aquilo que a gente condena, Deus não condena. Então a gente não sabe. A gente não sabe o íntimo de cada pessoa. O que levou ela a tomar aquela atitude. A gente não tem noção disso. Porque nem nós mesmos conhecemos, quanto mais conhecer o outro. Né? Aí ele fala, sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, qual que é a proposta desta noite? É para que a gente possa aprender a ver o que o outro tem de bom, valorizar, incentivar aquilo que a pessoa tem de talento, de virtude. E assim a gente vai caminhando juntos um do lado do outro. Porque é só assim que nós vamos crescer. E nós todos necessitamos de indulgência, todos nós necessitamos de perdão, todos nós necessitamos de misericórdia.
porque nós somos seres em evolução. E só juntos que nós vamos crescer. Porque nós todos somos as ovelhas perdidas da casa de Israel, que Jesus veio resgatar. E Ele conta com cada um de nós. Para a gente ser, além de tudo, desenvolver a nossa capacidade de amar. De vermos como elo de uma só corrente. Não adianta eu querer o céu só para mim. É para todos nós juntos. É lado a lado. Se acertando, se perdoando, conversando. E assim a gente vai crescendo. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada que é árdua, que é a do autoconhecimento, que é a da luta consigo mesmo, para poder ser a luz que nós somos e que Jesus está a todo momento está guardando. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Muito obrigada à casa, à espiritualidade amiga, que me ajuda tanto. Obrigada, gente.